Hoje está difícil, mas nós vamos conseguir. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu quero falar hoje sobre batalha espiritual. Vamos falar hoje sobre batalha espiritual. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a seguir. Portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, o apetite desordenado, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste segundo o curso desta vida. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém. Amém? O versículo 12 diz o seguinte: revesti-os, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém. Até o versículo 12. Você mantém a sua Bíblia aberta aí para nós continuarmos nossa reflexão. Como eu disse no princípio, eu quero falar, nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã sobre a batalha espiritual. Geralmente, quando se fala em batalha espiritual, vem na nossa mente de imediato aquela briguinha básica, né? Aquela luta, aquele momento de que trava mesmo, que fica travado a luta, a batalha, entre a igreja ou entre o crente e os demônios, né? Os seres, né? Os seres das trevas, demônios, o diabo e anjos caídos, aquele negócio todo. Mas a batalha espiritual, quando nós falamos de batalha espiritual, quando a Bíblia fala de batalha espiritual, ela está falando aqui, né, nos dois sentidos. Existe uma outra batalha, um outro nível de batalha, da batalha espiritual, que geralmente nós não prestamos muita atenção nelas. É exatamente o que o texto está nos levando a meditar e a pensar nesta manhã, certo? Não tem como vencer as trevas se as trevas tiver alguma influência, exercer alguma influência, algum domínio sobre nós. Não tem jeito. Então, vamos então refletir juntos, né? E por isso eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos refletir juntos nesse mesma palavra aqui, baseado no que Paulo escreveu aos irmãos colossenses, né? Os irmãos de Colossos, da igreja de Colossos. São 3 pontos aqui nessa batalha que nós não podemos fazer vista grossa. Primeira coisa é o seguinte: Paulo fala, antes de nós falarmos dos 3 pontos aqui, Paulo fala o seguinte. No versículo, nós vamos tirar um pouquinho da ordem aqui, só para que fique entendido. Paulo falou o seguinte, no versículo 9, ele fala que nós nos despimos do velho homem,
para despir do velho homem, para vestirmos o velho do novo de Cristo, para vestirmos o novo homem, ou que seja de Cristo, nós precisamos despir do velho homem. É uma questão até um tanto lógica. Eu não posso vestir uma roupa, não é normal eu vestir uma roupa sem tirar a que eu estou usando, a que eu estiver usando. Então achei muito interessante aqui, eu quero que você raciocine comigo, né, nessa manhã. Paulo então fala o seguinte, ele convida, ele chama os irmãos, né, da igreja de Colosso a atenção, e aqui então fica muito claro, fica muito nítido a questão da batalha espiritual, né? Como eu disse agora há pouco, não tem como eu vencer as trevas se ela tiver domínio sobre a minha vida. Não tem como eu querer vencer os males, o pecado, as coisas que nos assombram, as coisas do mundo das trevas que tentam nos assombrar, se eu tiver algum tipo de relacionamento com a minha vida passada que estava sob o domínio das trevas. Não tem jeito. Então Paulo fala aqui no versículo 5, ele usa o termo no versículo 5, no versículo 5 aqui é o seguinte: mortificai, olha bem, mortificai os vossos membros que está sobre a terra. Até certo ponto ele está falando da vida natural, da vida biológica. Mortificai os vossos membros. Ou seja, na verdade o que o apóstolo Paulo está falando aqui é de não deixar que as coisas que a nossa natureza humana deseja, que as coisas que a nossa natureza humana almeja, deixar controlar. Porque se fosse tratar apenas da vida biológica, Paulo estaria falando aqui implicitamente sobre suicídio. Se você tem que... aí seria também no sentido de penitência, de judiar, de massacrar, mas não, o sentido aqui ainda é espiritual, é principalmente espiritual. Como se ele já falando, olha, ao mortificar aqui no sentido de anular, de considerar morto os desejos concupiscentes da nossa carne, as compulsões, não é? Nós não temos que deixar que isso se manifeste, deixar que isso nos controle, não é? Banir, o mortificar aqui é banir, né? Anular, fazer como os outros, fazer de conta que não é comigo que a carne está querendo controlar. Nós não podemos, eu mortificar aqui no sentido de não atender os desejos, os nossos desejos carnais. Então ele fala assim, mortificar vossos membros. Ele fala da sexualidade, ele fala do apetite, ele fala, né, do consumismo, ele fala de um monte de coisas, essas coisas que podem e que atrapalham, né, que enchem o nosso coração, os nossos corações de entulhos, de coisas que não edificam e acaba por nos atrapalhar, por atrapalhar a nossa relação com Deus, né? O mortificar aqui é punir, né? A carne quer, mas eu não vou dar. A carne deseja, mas eu não vou atender os desejos da carne. O mortificar aqui é considerar morto, sem ação, sem nenhuma autoridade, sem nenhum poder sobre a minha vida. Mortificar. E depois no versículo 8 ele usa o termo despojai-vos. Mas o que é isso? Despojar é expoliar, privar, desapossar, divorciar. Não deixe que a natureza humana tenha, primeiro, se você mortificou, quer dizer, você não dá confiança para ela. Agora, cortar as relações, cortar a relação de vez. Nada da carne a carne não pode reinar sobre minha vida. Os desejos carnais não podem ditar as regras da minha vivência, ou da minha boa vivência, não pode. E aí então ele entra no versículo 10 dizendo, porque vocês se vestiram, ou porque você já se vestiu do novo homem,
Irmãos, aqui então está a guerra, aqui está o que nós queremos tratar aqui como batalha espiritual. Tiago, capítulo 4, verso 7, ele diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas como que eu vou conseguir resistir ao diabo? Como que eu vou conseguir? Olha, o nosso problema começa com a carne. O nosso maior inimigo é a nossa carne. É o mal que habita, é o mal que mora dentro de nós. E quando então nós temos essa consciência de que uma vez resgatados, uma vez reconciliados com o Senhor, por meio do sacrifício de Cristo, sob o domínio total do Evangelho, e quando ele fala que nós vestimos do velho homem, ou seja, nós estamos vestidos de Cristo, a nossa vida, o nosso sistema de viver, a nossa forma de viver, ela diz respeito à vontade soberana de Deus. Ou seja, Cristo está no controle, no domínio, tem que estar no controle, no domínio da minha vida. Então, legitimamente, essa é a forma cristã de viver, essa forma correta de viver. Se eu estiver ainda subjugado ou sob o controle dos meus desejos carnais, se eu estiver na obediência àquilo que a minha carne quer, que a minha carne deseja, então eu não posso, de forma alguma, adorar a Deus, eu não posso, de forma alguma, viver uma vida com Deus. Olha bem, quando a garantia aqui, quando Paulo confirma aqui que nós estamos vestidos do novo homem, está dizendo que nós somos cobertos de Cristo, nós somos protegidos de Cristo, nós vivemos conforme a vontade eterna e soberana de Cristo. Ou seja, as regras da minha conduta, aquilo que vai me levar a viver, as minhas atitudes precisam estar relacionadas com exatamente o que Deus determina, o que Deus quer, o que Deus soberanamente estabeleceu como mandamento para a minha vida, para o meu coração. Se eu considero morto as ações, os desejos da carne, aquilo que a carne exige que eu faça, a carne pecaminosa, a minha natureza pecaminosa exige que eu faça, e agora eu já cortei a minha relação com a minha vida passada, com o que eu fazia, com as coisas que quando ao passar pelo Calvário eu fui liberto, porque eu recebi o perdão dos pecados. Agora eu tenho que entender que em estar vestido de Cristo, ou estar vestido do novo homem, eu tenho que viver de acordo com o que determina o desejo deste novo homem na minha vida, que é Cristo. E quando o Tiago fala aqui que o único jeito de resistir ao diabo é sujeitando a Deus, está exatamente relacionado com o versículo 10. Se eu já estou coberto, protegido, se eu vivo a vida de Cristo, se o meu padrão de vida é o padrão de vida de Cristo, então eu estou agora em condições de resistir, né? Se eu já consigo vencer os meus desejos carnais, se eu já consigo vencer aquilo que a carne propõe como estilo, como sistema de vida, e se agora o Cristo que mora em mim, através do Espírito Santo, já me deu força, já me revestiu, tem me conduzido na glória e na graça do Senhor, para que eu consiga, para que eu não tenha mais nenhum vínculo, para que eu não tenha mais nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso de acatar o que a minha carne deseja, aquilo que o diabo me propõe como vida. Agora eu posso então dizer não ao pecado, eu posso dizer não aos desejos, aquilo que o diabo oferece. Eu posso dizer não porque eu sou fraco, forte, mas porque existe um Deus morando na minha vida, e o poder deste Deus, que é o vestido de Cristo, ou está vestido em Cristo e revestido pelo poder do Espírito Santo. Então agora eu posso ter uma vida normal em Cristo Jesus, o Senhor. Eu posso viver uma vida
de acordo com o que o Evangelho propõe para mim como vida abençoada, como uma vida protegida pela vontade de Deus, uma vida coberta da glória de Deus, uma vida que está sendo edificada a cada momento da minha vida, a cada segundo da minha vida está sendo edificada conforme a vontade de Deus, porque o Senhor está trabalhando nesse sentido de edificar a minha vida. O Senhor tem me conduzido, tem me feito andar as normas que ditam, né, o meu proceder, a minha forma de agir, a nossa forma de viver, ela diz respeito exatamente à vontade soberana de Deus. Se nós nos despimos do velho homem, tiramos a roupagem antiga, a mortalha, né, que cobria, que nos sufocava, agora vestidos de Cristo, o nosso comportamento é completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados. O que muito crente não entende é que a maior batalha espiritual, ela está dentro de nós. Nós temos que vencer o velho homem. Nós temos que vencer a nossa natureza decaída. Nós temos que banir de uma vez por todas, né? Cortando o vínculo, não aceitando nada da vida passada, não aceitando o sistema da vida passada, não aceitando as imposições das trevas sobre nós, não aceitando de forma nenhuma nada que possa aborrecer a santidade de Deus. Por outro lado, devemos abraçar tudo que vem do Senhor. Enquanto a minha natureza decaída não aceita nada que vem de Deus, a nossa natureza, a minha natureza restaurada, tem que amar, tem que aceitar, tem que viver tudo que vem, e tudo que virá da glória de Deus, do poder de Deus, da vontade soberana de Deus, por meio do Evangelho. Então, o que muitas vezes nós não levamos em consideração, e uma coisa que eu aprendo, né, que eu entendo neste texto aqui de Colossenses, e com certeza é o que o apóstolo Paulo queria comunicar à igreja de Colossos e quer comunicar a nós, é que pelo fato do verbo mortificar e do verbo despojar estar no imperativo, isso significa que existe uma parceria entre Deus e nós, ou entre o Espírito Santo e nós, porque é o Espírito Santo que nos fortalece por meio da palavra, para que nós possamos rejeitar tudo que vem do pecado, tudo que vem do maligno. Então, quando eu disse que essa guerra espiritual, que a batalha espiritual, ela acontece primeiro dentro de nós, e a nossa vitória em Cristo tem que ser primeiro dentro das nossas almas, dentro de nossos corações, porque tem gente que é assim: eu posso vencer o diabo com a vida em pecado, com a vida toda atrapalhada, vivendo desobediência ao Senhor. Isso não é possível. Como não é possível cultuarmos a Deus, ou apresentarmos o nosso culto a Deus, quando a nossa natureza pecaminosa reina, quando ela controla o nosso ser, quando ela controla o nosso coração, quando ela controla a nossa alma. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus em pecado. Da mesma forma, não tem como nós irmos para uma guerra contra o diabo sem a glória de Deus. E para que a glória de Deus se manifeste, ou seja, o vestido novo possa nos dar força. Me lembro agora de Efésios capítulo 6, para que estejamos vestidos da armadura de Deus, ou seja, vestidos de Cristo, para vencer os algozes, para vencer as coisas do mundo espiritual das trevas. Nós precisamos vencer primeiro o mal que habita em nós. Eu digo: pastor, o senhor está falando de confessar o pecado, de reconhecer que é pecador, de confessar o pecado. É uma forma, é um medo, é um modo de mortificar e de despojar do pecado. Nós reconhecemos que somos pecadores, confessamos a Deus e Ele nos purifica. Aí estamos divorciados do pecado, né? A nossa vida está alienada, está separada, né? Da vida do pecado, e agora nós podemos nos entregar a Deus, podemos buscar o Espírito Santo, podemos ter comunhão com Ele, podemos viver uma vida reta e santificada na presença do Senhor.
aí as tendências do pecado, da nossa carne, elas vão diminuindo, elas vão desaparecendo, elas vão sendo aniquiladas. E quanto maior é a minha intimidade, a minha comunhão com Deus, menos há a possibilidade de pecar. Às vezes nós tropeçamos e caímos por falta de o entendimento correto de que nós precisamos nos entregar ao Senhor, que nós precisamos viver uma vida para Ele, que o objetivo principal da nossa vida, nossa forma de viver é Cristo. Não existe nós que somos resgatados e reconciliados com Deus, nós não temos uma segunda opção. Olha, eu posso ser crente de manhã e posso não ser crente à tarde. Eu posso ser crente, tem gente que chega e fala o seguinte, olha, tem gente que tem mania de espiritualizar tudo, meu irmão. Se espiritualizar é estar em Cristo, então não existe nada na minha vida e nem na sua vida que não é espiritual. Toda a nossa vitória, ela parte exatamente da nossa relação com Deus, da nossa boa convivência com o Senhor, do nosso relacionamento espiritual com o Senhor. Porque assim como o diabo, ele tenta exercer influência em todos os pontos, em todos os aspectos da minha vida, e nós precisamos ser vencedores nesses aspectos também, então nós precisamos viver numa situação, numa condição de vida espiritual que agrade a Deus. Precisamos viver numa situação em que a nossa relação de vida com Deus, ela tem que ser legítima, ela tem que ser própria. Ela tem que ser real, ela não pode ser fictícia. Ela não pode ser apenas para agradar X ou para agradar Y. Ela tem que ser para agradar a Deus. E se é para agradar a Deus, é o tempo todo. Nós costumamos cantar que Deus é bom o tempo todo, mas para Deus ser bom o tempo todo, e nós reconhecemos Deus bom o tempo todo, nós precisamos estar vivendo numa relação de espiritualidade com Deus também o tempo todo. Ah, mas não entenda, não defina uma vida inteira de espiritualidade com fanatismo, porque não é. Ah, fulano fala demais de Jesus, fulano quer viver demais aos pés de Jesus. Cristo em nós o tempo todo. A vida do Senhor tem que ser, aliás, a nossa vida tem que estar escondida em Cristo. Ou seja, como Paulo, o apóstolo Paulo declarou, eu não vivo, é Deus que vive, é Cristo que vive em mim. Essa é a realidade de vida. Esta é a vitória espiritual nesta batalha que nós vivemos no nosso dia a dia. Quer ser vitorioso, quer ser abençoado? Cristo tem que estar no controle total da sua vida. Nos pensamentos, nos sentimentos, na sua vida sentimental. Cristo tem que estar o tempo todo, no controle o tempo todo da sua vida mental, da sua saúde mental, da sua vida mental, da sua vida psicológica. Ele precisa estar no controle em todos os aspectos da minha vida e da sua vida. E entra então o nosso trabalho paralelo. Precisamos mortificar, precisamos banir, anular, cancelar todo o desejo que nós temos, todo o desejo da nossa carne. Nós temos que despojar, nós temos que divorciar, nós temos que cortar a relação com toda a relação com a nossa natureza pecaminosa, para que o Espírito Santo reine sobre nós, para que a graça de Deus se manifeste em nós de forma gloriosa, de forma graciosa. Precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor. Precisamos viver uma vida santa, pura, santa ao Senhor. A pureza de Deus tem que se manifestar na minha vida e na sua vida. E para viver a vida, né, sobre a vida daqueles que reinam nas trevas, né, como diz o nosso amigo Tiago, para resistir o diabo nós temos que sujeitar a Deus. E o sujeitar a Deus é exatamente vestirmos do velho homem. Nós já estamos vestidos do velho homem, do novo homem. Desculpa aí, nós temos que nos vestir do novo homem. Nós temos que nos vestirmos de Deus, do Evangelho, da palavra de Deus. A graça de Deus tem que nos controlar em todos os sentidos. E aí sim nós teremos como resistir o diabo. Nós teremos como vencer esta batalha. Porque a guerra
a guerra no mundo espiritual ela já está vencida. Jesus já pisou ou está pisando sobre a cabeça do diabo, mas nós temos que vencer essas batalhas que estão dentro de nós. E é com Cristo, e é em Cristo, e é com Cristo que nós vamos conseguir vencer. Eu sei que, pastor, muito difícil, tem muitas coisas difíceis na minha vida, na minha família, meu irmão. Entenda, nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo. Cristo, Ele é a nossa vida. E Cristo precisa manifestar, essa vida precisa se manifestar hoje. Essa vida, este Cristo que é a nossa vida, ele precisa se manifestar em nós o tempo todo. Há uma necessidade de uma comunhão constante entre Cristo e nós. Há necessidade de um relacionamento constante. Precisamos viver Cristo, precisamos pedir ao Espírito Santo, viver a nossa relação com o Espírito Santo, ela tem que ser melhorada o tempo todo. Né? Esse revestimento do Espírito Santo, ele é tão necessário, ele é tão importante, né? Para o nosso sucesso. E talvez por isso muitas pessoas na igreja não têm levado a sério, não têm entendido, têm fechado a mente e o coração para não entender que sem o Espírito Santo a nossa caminhada, ela não fica só difícil, ela torna-se impossível. Tem muitas pessoas que não conseguem se desenvolver na fé, não conseguem se desenvolver no seu sistema de crença, sabe por quê? Porque ele simplesmente não entende que sem o Espírito Santo não dá para viver. Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, pelo seu coração, essa manhã, pela sua relação com Deus. É importante que a nossa relação com Deus seja uma relação de vida, uma relação sincera e fiel ao Senhor. Amém? Santo Deus, nós te louvamos nessa manhã. E quando mais uma vez aprendemos que nós temos que mortificar, né? Considerar nossa vida sem ação morta para os desejos da nossa carne. E que nós temos que despojar, ou seja, nós temos que cortar a nossa relação de vez com os desejos concupiscentes da nossa carne, porque nós já fomos vestidos do novo homem. Agora, o nosso sistema de vida não tem nada a ver com o sistema de vida do velho homem, do homem passado. E nós temos que, de uma vez por todas, enterrar, julgar para bem longe, sepultar a roupa, né? As coisas do velho homem, Senhor. E levar em consideração, principalmente na nossa forma de viver, nas nossas atitudes, na nossa forma de relacionar com o Senhor, que nós temos agora uma roupa santa, uma roupagem real, que vestidos alvejados com o sangue de Jesus, e que o teu evangelho, Senhor, possa reinar sempre em nós, em nossos corações, que tenhamos, meu Pai, momentos agradáveis de relacionamento, de comunhão íntima e profunda com o Senhor. Ser com essa família, ser com este irmão, com esta irmã, que todos possamos crescer sempre no conhecimento e na graça de nosso Senhor, que possamos anunciar a tua palavra, que possamos, meu Pai, praticar os bons hábitos que temos aprendido com o teu Evangelho Santo, que a nossa forma seja realmente santa em todos os jeitos e modos de viver. Nós oramos, Pai, e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo, nessa manhã de terça-feira, lembrando para a turma da igreja aí que hoje nós estamos orando com o pastor, que todos sejam abençoados e agraciados com o Senhor nesta manhã. E lembre-se, não se esqueça da nossa mensagem de hoje. Não se esqueça que nós estamos em uma batalha espiritual. A batalha com as trevas é uma realidade, mas também essa guerra que existe entre nós é uma realidade. Então nós temos dois objetivos. Um, vencer o mal que está dentro de nós. Outro, vencer os agentes das trevas que se arremetem contra nós para destruir as nossas famílias, destruir os nossos lares.
Lembre-se que nós temos que, cada vez mais, destruir, mandar para bem longe, sepultar o velho homem, porque agora nós temos uma roupagem real. Você, eu, todos nós estamos vestidos de Cristo. Que Deus nessa manhã de salvação possa nos abençoar. Para a turma da igreja aí até a noite com o Orando com o Pastor, né? Nosso tema de Orando com o Pastor é revestindo, buscando o poder do Espírito Santo, buscando uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo. Até quinta-feira, se Deus quiser, às 9 horas da manhã. E hoje nós tivemos aqui um problema técnico aqui, mas ainda deu para a gente fazer, né? Ainda resumidamente deu para a gente fazer esses minutos aí. E assista e compartilhe com as pessoas. Daqui a pouquinho nós estaremos no YouTube. Compartilhe com as pessoas que você conhece, com seus amigos. Amém? Você é vencedor. Nessa batalha, nessa guerra entre a luz e as trevas, você é vencedor porque você está na luz. Você está vestido de Cristo. Aliás, o termo cristão quer dizer exatamente isso. Vestir-se de Cristo. Ou estar vestido de Cristo. Eu sou cristão porque o que eu uso, a roupa que eu uso hoje é de Cristo Jesus. Um abraço para você aí da Rádio AV Gospel. Um abraço aí para você do Face. Um abraço para você também do YouTube. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã bondosa e gloriosa. Um abraço aí, Juscelio. Chegou agora, mas você pode voltar aí, assistir e participar do culto, né? Como nós participamos até agora. Amém? Até quinta-feira, se Deus quiser.